Está começando mais um programa em pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Carmo Luiz, ele que está no seu 4º mandato consecutivo aqui no Legislativo de Campinas e é o atual presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial e Cidadania aqui da Câmara Municipal de Campinas e membro de 5 comissões, a Comissão de Política Urbana, a Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, a Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, além de ser membro de 2 comissões de estudos, a Comissão de Estudos sobre a Implantação do Hospital Metropolitano e a Comissão de Estudos sobre as questões relacionadas aos postos de combustíveis de Campinas. Carmo também é presidente da Frente Parlamentar para acompanhar os estudos do grupo técnico responsável pelo desenvolvimento do PIDA, o Polo de Inovação e Desenvolvimento Aeroportuário, e além disso, o vereador também preside a Comissão Temática de Transportes, Logísticas e Infraestrutura do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas e também membro de outras 2 comissões temáticas, a de Saúde e a de Desenvolvimento Social. Até a data desta gravação, Carmo protocolou em 2025 322 indicações, 37 requerimentos, 3 projetos de lei ordinária e 6 moções. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder vir aqui no Em Pauta, conversar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu 4º ano consecutivo aqui no Legislativo. Para a gente começar, como que o senhor avalia o seu trabalho, mais uma vez aqui na Câmara Municipal de Campinas? Rafael, obrigado pela oportunidade, da TV Câmara. É uma oportunidade de nós apresentarmos, o nosso trabalho como vereador na cidade de Campinas e para nós é um orgulho poder ser entrevistado por vocês. Obrigado, viu, Rafael? Como eu disse, uma grande oportunidade de um trabalho que nós começamos lá atrás, Ainda muito jovem, eu tinha 27 anos quando comecei a minha carreira, o meu trabalho como político. É claro que fui me tornar vereador aos 42 anos, mas tinha toda uma história, E como vereador, há 12, indo para 13 anos agora, nós desenvolvemos grandes trabalhos na cidade de Campinas, então para nós é um orgulho falar desse trabalho e a TV Câmara, através do programa Em Pauta, é uma vitrine, uma oportunidade de falarmos de muitas coisas que vem acontecendo no nosso trabalho, no nosso cotidiano e da sociedade campineira. Vereador, para a gente começar, sobre as emendas impositivas que o senhor fez ao orçamento da cidade deste ano, Entre os destaques está o investimento significativo na área da saúde. O senhor destinou o valor de R$ 1.600.000 para as filas de cirurgias gerais e as demandas reprimidas por meio da Irmandade Misericórdia de Campinas e a Santa Casa? Isso. Na verdade, nós fizemos um grande trabalho, um trabalho que vem sendo feito dentro da cidade de Campinas. Nós tínhamos uma fila reprimida, Rafael, na ordem de quase 5.000 cirurgias de catarata depois da pandemia. E tivemos a oportunidade, uma feliz oportunidade, de que a Santa Casa absorvesse, fizesse essas cirurgias, organizasse todo esse processo, e nós nos juntamos em vereadores, deputados, juntamos uma quantidade substancial de verbas. Da minha parte, se eu não me engano, foi R$ 1.600.000, que foi indicado, e foram feitos até agora 1.150 cirurgias de catarata na cidade de Campinas. Nós sabemos que falta muito ainda a ser feito, precisa continuar o trabalho, a Santa Casa tem continuado a fazer, junto com a Secretaria de Saúde, que aprovou todo o plano de trabalho, que é muito bem elaborado, muito bem feito, muito bem trabalhado e fiscalizado, tanto pela Secretaria de Saúde, quanto por Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, é um trabalho muito importante que vem sendo feito para mitigar, acabar com as pessoas, ou seja, o sofrimento das pessoas que não conseguem enxergar. E aproveitando a citar, nós recebemos de emendas parlamentares de deputados federais, grandes deputados federais. Eu não vou citar os nomes agora porque eu vou pecar com eles, e é importante ressaltar, nós vamos dar destaque ao trabalho de cada um desses deputados, mas nós estamos enviando agora R$ 2.200.000 para a cirurgia de varizes, ou seja, também é uma demanda reprimida, uma necessidade da cidade de Campinas, e nós estamos conseguindo enviar mais R$ 2.200.000 para cirurgias de varize.
varizes, e estamos enviando mais R$ 500 mil também de uma emenda parlamentar mais estadual, também para a Secretaria de Saúde, para estruturar a nossa saúde na cidade de Campinas. O Carmo, continuando nas emendas, também tivemos a destinação de R$ 500 mil para a Secretaria de Educação para a aquisição de livros antirracistas visando reforçar para os alunos os valores entre a igualdade entre todos. Isso foi um trabalho, na verdade, em conjunto, né, de pessoas, um trabalho entre professores, entre um grupo de pessoas que tem interesse, né? E como eu, membro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, entendemos o projeto, vimos que o projeto tinha grande importância, tinha grande relevância, levar a educação, né? Levar direitos humanos para as escolas, levar na base os direitos humanos. Nós fizemos o investimento, né, através de emendas impositivas e felizmente esperamos, né, que a semeadura dê frutos e consigamos. Eu acho que é um sonho comum de todos os seres humanos que a nossa sociedade seja justa, seja equilibrada, e isso começa com direitos humanos. Vereador, já na assistência social foram 50 mil para instituições importantes, como a instituição Padre Haroldo e também o Instituto Semear, voltado para o suporte de materiais de consumo e promoções de ações sociais, né? Sim, também. Nós tivemos a visita de presidentes, né, dessas entidades, apresentaram demandas, é claro que muitos vereadores colaboraram, né, até para que dê sustentação a projetos como o do Eufratem, né, e outros que nós apoiamos, para que possamos continuar ajudando, né? Sabemos que muitas vezes não é o suficiente, mas sabemos que é possível, juntando forças, né, levar condições de vida a todos os moradores, especialmente onde essas instituições atendem, como é o caso do Eufratem, como é o caso de outras instituições, o Jerônimo Mendonça, que nós também mandamos, né? Foi através do Padre Haroldo, né, que nós mandamos. Nós mandamos através do Padre Haroldo emenda impositiva para instituições dentro da região do Campo Belo, dentro da região do Boa Vista, dentro da região do Palmeiras e lá dentro da região do Parque Osiel, ali do Jardim do Lago, né? Uma região muito conturbada, ainda muito carente. E esse ano vamos fazer de novo, vamos continuar trabalhando. Existiram momentos, teve momentos da emenda impositiva que nós enviamos carros, né? Estrutura para compra de equipamentos, estrutura para educação, algum projeto de educação. Então nós vamos continuar fazendo essa grande parceria. E o Carmo, a área de saúde também foi contemplada, né? A secretaria foi contemplada com R$ 733 mil para a contratação de pessoas jurídicas, as quais prestam serviços de estruturas, cachês para os diversos eventos na cidade, né? De cultura? Sim, de cultura foi um show. Aliás, parabéns à Secretaria de Cultura. Como vereador, eu acho que eu posso falar, estou não em pauta da TV Câmara, mas tem alguns secretários que infelizmente deixaram muito a desejar. Nós confiamos, fizemos um plano de trabalho voltado para a sociedade, levando dignidade para a sociedade, e não cumpriram, não conseguiram gastar o dinheiro que foi enviado. Alguns a gente vai até perder, mas nós temos que ressaltar quem faz também direito. Parabéns à equipe da Secretaria de Cultura, à secretária Alexandra Caprioli, todos que trabalham, porque nós conseguimos fazer algo que nunca foi visto na cidade de Campinas, levar cultura lá na periferia, lá na favela, lá onde mais necessita de cultura, onde as pessoas não têm acesso, muitas vezes nem de ônibus para ir a um shopping, e nós levamos, sim, levamos cultura, levamos cantores e shows e coisas que aconteceram que eles mesmos não acreditavam que ia. É verdade, mas nunca veio, mas agora foi. E nós estamos levando dignidade humana também através da cultura. Não estamos conseguindo levar através do esporte, mas não é por falta de emenda parlamentar, mas através da cultura a gente tem conseguido levar nos rincões mais longínquos, cultura e dignidade humana. E o Carmo, como eu falei no início, né, o senhor está como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial e Cidadania. Já tivemos algumas reuniões e temas importantes foram discutidos, né? Sim, temas importantes foram discutidos. Nós discutimos aqui dentro da Câmara o direito, né, da mulher, todo o processo de defesa da mulher, mas essa comissão está sendo muito trabalhada dentro do nosso gabinete, porque nós temos ainda
dentro da região do entorno do aeroporto de Viracopos, uma grande quantidade de pessoas que estão ainda aquém do mínimo que o social deve oferecer, especialmente uma cidade na qualidade da cidade de Campinas. Campinas não é uma cidade qualquer. Campinas é maior que muitas capitais do Brasil, a cidade da tecnologia, com um dos maiores aeroportos da América Latina. Temos como referência a Unicamp, o Ório, e ainda temos pessoas que andam ainda escorrendo esgoto na porta da sua casa. Ou seja, ainda existe isso dentro da cidade de Campinas. E a nossa Comissão de Direitos Humanos tem como objetivo mitigar. Existem pessoas que rodam 50 quilômetros todos os dias e não é por causa de reforma de escola, é porque ela não tem escola. Os pais não têm onde deixar os alunos, não é porque não tem opção, não tem creche. Ou seja, o déficit de creche da região do entorno do aeroporto de Viracopos são quase 1.500 vagas. Crianças, jovens, adolescentes viajam dezenas de quilômetros para poder estudar. Então nós temos o déficit na área de saúde é um dos piores da região metropolitana. Então nós temos trabalhado muito com a Comissão de Direitos Humanos para fazer aquilo que ela deve fazer, levar direitos humanos aonde mais precisa, que são nas comunidades, que são nas favelas, nas baixadas, aonde o poder público, infelizmente, tem demorado para chegar, e essas pessoas precisam de ajuda, e a Comissão de Direitos Humanos age dessa forma aqui dentro da Câmara Municipal, sob a minha presidência. E o Carmo, o senhor também está presidindo a Frente Parlamentar para acompanhar os estudos do grupo técnico responsável pelo desenvolvimento do Polo de Inovação e Desenvolvimento Aeroportuário, o PIDA, né? Você está comandando essa frente também, né? Sim, é uma frente muito importante também, nós estamos unindo, né? Eu tenho o costume de dizer para a minha equipe que são como ferramentas. Você, o encanador, né? Vamos dizer, qualquer profissional, ele precisa de uma ferramenta específica para fazer um trabalho específico. E o PIDA hoje é uma ferramenta da cidade de Campinas, imposta lá no plano diretor, que tem como objetivo analisar o desenvolvimento aeroportuário. Nós temos 2 aeroportos na cidade de Campinas, em 2 territórios extremamente vulneráveis, e que as contrapartidas do governo do estado e do governo federal são muito pequenas para a cidade. Eles trazem o problema, mas não trazem solução. Eles trazem a demanda, mas não trazem dinheiro. O caso do Aeroporto Internacional de Viracopos, no caso da ampliação, e nós não estamos falando nada contra o aeroporto é importantíssimo. Mas no caso da construção do aeroporto de Viracopos, nós fechamos, nós não, eles fecharam a Escola Francisco Brasileiro, eram 300 alunos, e esses 300 alunos já estão há quase 15 anos viajando para outros bairros para poder estudar. Então nós precisamos, o PIDA vai trabalhar isso, nós vamos lutar pelo direito de contrapartida, pelo impacto de vizinhança, tudo o que acontece no entorno do aeroporto, e a gente vai usar o PIDA junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a sociedade campineira, para levar dignidade humana e não termos nenhum bairro da cidade de Campinas que falte asfalto e que ainda tenha esgoto correndo a céu aberto. Para o senhor, qual que é a importância dessa frente parlamentar? Você acredita que o PIDA representa o futuro de Campinas, avaliando, né, a questão da inovação, sustentabilidade e também as oportunidades econômicas dessas regiões, né, lá da região dos Amarais e também da questão do Viracopos? De Viracopos, sim. Na verdade, sim. São 2 grandes regiões, importantes regiões. Você vê o aeroporto dos Amarais, ele é cortado praticamente por 2 das mais importantes rodovias do país, que é a rodovia Dom Pedro e a rodovia Anhanguera. E uma comunidade, né, que se desenvolveu no entorno do aeroporto de Viracopos, com uma área aeroportuária extraordinária. Se sonharmos no futuro em fazer mais um aeroporto internacional na cidade de Campinas, nós temos possibilidade. Só que a cidade precisa se desenvolver com equilíbrio e qualidade de vida, não apenas para o aeroporto, mas para a sociedade, os moradores, os usuários do aeroporto. Então, assim, a proposta nossa é levar a desenvolvimento. E muito importante também, dentro do próprio tema, é pensar Campinas que nós queremos para o futuro. Porque hoje nós estamos no ano de 2025, uma cidade com 1.200.000 habitantes, mas que tem as mais importantes universidades do país e do mundo dentro do nosso quintal, as mais importantes rodovias. Nós estamos numa área urbana
coligada com a cidade de São Paulo, mais a cidade do Rio de Janeiro, aí nós temos Curitiba, a Sorocaba, são grandes cidades, grandes manchas urbanas, que têm grande tendência de crescer com a economia crescendo, e é claro que vai crescer, pelo menos é a nossa expectativa. Então nós precisamos pensar Campinas para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Nós precisamos pensar num sistema de transportes porque Campinas, dentro de 10 anos, se nós continuarmos do jeito que está, vai se tornar uma São Paulo muito rápido. A qualidade de vida vai cair, a qualidade de vida principalmente dos jovens que vão estar lá no mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos. E nós precisamos de pensar agora nesses jovens daqui a 15 anos que estarão se transportando de Indaiatuba para a Unicamp, e de Hortolândia para Paulínia ou para outra. Então é necessário. Então, quando tratamos do PIDA, a gente pensa não apenas em trazer dignidade humana nesse momento, mas pensar o futuro da cidade de Campinas com VLTs, com trens rápidos, com metrô, se for que nós não sabemos. Nós percebemos que o metrô é uma tecnologia muito avançada e muito importante. Nos principais capitais do mundo, quem tem oportunidade de usar o metrô sabe a qualidade que o metrô traz na vida do usuário e do visitante, daquele que está no dia a dia. E nós precisamos pensar Campinas para 2 milhões de habitantes, para 3 milhões de habitantes, para 5 milhões de habitantes. A região metropolitana já tem 5 milhões de habitantes e é necessário que a gente pense rápido, porque nós que estamos aqui agora. Os vereadores agora precisam diminuir essa visão de interiorana e se transformar realmente, assumir a responsabilidade como políticos que são da cidade de Campinas, estando no mandato neste momento, olhando para o futuro da cidade e da região metropolitana. Uma coisa muito importante que temos feito, e eu tenho ajudado muito, é participar do parlamento metropolitano, que tem agitado, nós temos agitado, falando de metrôs, falando de VLT, falando de TIC, falando de trens, do trem ligando Hortolândia, Sumaré, passando por Montemor, que vai crescer muito, uma cidade pronta para crescer. Nós temos que subsidiar com algum modelo de transporte, com algum sistema de modal que dê qualidade de vida aos moradores. E agora, a gente tem que plantar essa semente agora, porque isso demora para acontecer. Se a gente começar a olhar para isso daqui 10 anos, vai ser muito tarde. E a sociedade daqui a 10 anos, junto conosco, se Deus quiser, que estaremos vivos, vamos sofrer. Então é preciso trabalhar isso agora. Essa é a nossa função aí dentro do PIDA, dentro da Comissão de Direitos Humanos, buscar caminhos para transformar a cidade de Campinas. Vereador, você falou da questão do parlamento da região metropolitana, né? O senhor está presidindo a Comissão Temática de Transporte, Logística e Infraestrutura, né? Isso. Engloba tudo isso que a gente está conversando, né? Tudo isso, a questão dos aeroportos, da questão de um metrô, de um possível metrô, né? Isso, da questão do trem. Quando você fala para né? Campinas de metrô, a gente já percebeu, e eu falo isso, eu estive com o reitor da Unicamp e tratamos disso, e ele mesmo citou, né? Mas tem que tomar cuidado para falar de metrô na cidade de Campinas, porque nós ainda carregamos, e é bom isso, é maravilhoso, carregar o sentimento do interior, da cidade interiorana. Mas nós não somos mais a cidade interiorana. Nós somos uma cidade pulsante, com mais de 1.200.000 habitantes, com quase 4.700.000 pessoas na região metropolitana, e nós precisamos sim pensar Campinas do futuro, se não for 100% de 4.600.000, pelo pensar com 50% disso e saber o que pode acontecer no futuro. E o Carmo, você presidindo essa comissão temática lá no parlamento, qual que é a importância, né? Temas importantes, além dessas questões dos aeroportos, dos trens, do metrô, também a questão das rodovias, é um tema que você bate muito também, né? Muito. Temos trabalhado, nós temos juntado forças, tá? Por exemplo, a SP-101, ela está abandonada. Abandonada por falta de força política e falta de interesse político. Então nós nos juntamos, vimos a necessidade, juntamos os vereadores e começamos a fazer um novo trabalho. A rodovia Santos Dumont, mesma coisa. Estamos batendo, lutando, ela vai, não vai, não ia, a informação é que tínhamos que não ia para frente. Nos juntamos como vereadores da região metropolitana, encabeçado, liderado pelo presidente Rossini, que é presidente daqui da Câmara Municipal de Campinas e do Parlamento Metropolitano. Também capitaneado por mim, organizamos uma grande reunião em Indaiatuba, levamos grandes autoridades, envolvemos a Câmara Federal,
para uma frente parlamentar também disso, e a Artesp teve que se virar e teve que apresentar um projeto e agora está na mão do governador. Só depende do governador agora para termos a duplicação das marginais da rodovia Santos Dumont, que acaba com a sua vida no dia a dia. E é só o começo se a gente não resolver. Porque quem usa a rodovia Santos Dumont todos os dias sabe, é meia hora para ir, meia hora para voltar. É tempo de vida que você perde num trânsito, respirando fumaça, que você poderia estar se exercitando com a sua família, com o seu filho, com a sua mulher. Então é isso, é qualidade de vida e nós vamos continuar lutando no Parlamento Metropolitano, com o PIDA, aonde a gente estiver, a gente vai continuar lutando. Agradecer também ao governo do estado a duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, a continuidade do Rodoanel chegando até a rodovia Miguel Melhado Campos, uma luta de quase 10 anos que nós viemos batalhando, está acontecendo na ordem de 120 milhões de investimento. Parabéns ao governo do estado, ao governador Tarcísio, pela coragem, pela eficiência. Se Deus quiser, entregaremos, mas nós vamos continuar cobrando duplicação das marginais da rodovia Santos Dumont, a SP-101 e tudo aquilo que é necessário para a região metropolitana se desenvolver com qualidade de vida. Vereador, como eu falei no início do programa, né, até o dia desta gravação, o senhor protocolou 322 indicações, 3 projetos de lei ordinária, 6 moções e 37 requerimentos. Uma das moções que o senhor protocolou é a questão que o senhor apoia o convênio número 6.908 de 2025, firmado entre o DR e a CDHU para atendimento habitacional das famílias em torno da rodovia Miguel Melhado, na conta das obras. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. A rodovia Miguel Melhado, como eu acabei de agradecer ao governador do estado de São Paulo, ela veio com uma visão unilateral, visão só do governo, só a visão do DR, a posição unilateral do DR, determinou o projeto em desacordo com a comunidade, fez aquilo apenas que interessava aos engenheiros, à segurança viária, mas à urbanidade, aos direitos humanos, nada disso foi respeitado. E uma das coisas que não foi respeitado justamente foi que ela permitiu que durante anos fossem ocupadas as margens da rodovia e de repente agora chega e quer derrubar a casa que as pessoas moram há 20 anos, há 30 anos. Ou seja, a pessoa construiu uma vida e ela depende totalmente daquele local. Aí o Estado vem com uma infraestrutura viária e destrói quase 100 famílias. Então nós questionamos muito isso, buscamos esse questionamento através de audiências públicas dentro da Artesp, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Infelizmente chegou ao ponto de eu, como vereador, fazer uma denúncia à Defensoria Pública mostrando o que estava acontecendo e o governador do estado, graças a Deus, pela graça de Deus, outorgou que o CDHU determine um projeto para o resgate destas famílias. Então, famílias que iam ficar recebendo durante anos, talvez o resto da sua vida, aluguel social, hoje nós estamos com uma esperança e vamos batalhar por ela. E preciso da ajuda da população para isso tornar-se realidade. Mas nós conseguimos que o governo do estado empenhasse quase 20 milhões para poder indenizar essas pessoas, para que cada uma dessas pessoas possam comprar suas casas e tocar suas vidas sem o prejuízo que a rodovia possa ter lhe causado. É uma situação ainda muito muito complexa, não é fácil fazer com que esse dinheiro seja empenhado. O CDHU tem trabalhado, nós temos cobrado o governo do estado e também os técnicos e autoridades nesse sentido, e é necessário o envolvimento da sociedade para que a gente possa levar dignidade humana através também de habitação para essas pessoas que foram atingidas pela importante duplicação da rodovia Miguel Melhado, que liga ao Rodoanel, Anhanguera, Vinhedo, uma importante rodovia que traz dignidade humana, mas ela tem que vir por completo, não apenas para os usuários da rodovia, mas também para os moradores, comerciantes e pessoas que vivem na região, que merecem também dignidade humana. O Estado ele tem que olhar para baixo e para cima, ele tem que cuidar desde o pequenininho até o maior, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos. E a gente tem trabalhado nisso, tomara que continue dando certo. Vereador, agora falando das indicações do senhor, né? A número 9.649, o senhor solicita a regularização fundiária para o bairro Jardim Capintuba.
Campituba. Campituba. Essa é uma indicação, aliás, eu trabalhei nisso hoje. Hoje eu tive uma reunião na SEAB e tratamos mais uma vez do Jardim Campituba, do Jardim Itaguaçu, ou melhor, dos Jardins Itaguaçu, que são vários jardins Itaguaçu, do Jardim Colúmbia, do São Jorge, do Universitário, do Dom Gilberto e do Pucamp, do Cidade Singer 1, 2 e 3, do Vila Ipanema. São muitos bairros que tem dentro da comunidade do entorno do aeroporto Internacional de Viracopos, São Charbel e assim por diante. São bairros importantes que precisam de regularização fundiária. Essa indicação especificamente ela foi feita por quê? Porque o Campituba, o Itaguaçu ali, a região do Campituba, é uma região muito carente, que infelizmente está totalmente degradado, suas ruas totalmente degradadas, são pessoas que não têm acesso a escolas, a creche, a posto de saúde, é extremamente atrasado a qualidade de vida, a dignidade humana dessas pessoas. E existe um caminho possível de regularização fundiária, inclusive com essa questão do governo do estado, do CDHU, e um projeto habitacional que está saindo do lado, e nós fizemos uma indicação sim à Secretaria de Habitação, ao prefeito municipal de Campinas, que olhe com carinho para esse pedacinho da população que está carente, precisando realmente de atenção do poder público para resgatar a dignidade humana e mais, não apenas resgatar a dignidade humana, salvar o seu patrimônio, salvar a sua casa, aonde ele já vive há quase 20 anos. Então é uma indicação que uma das indicações que nós fizemos, hoje trabalhamos nesse sentido na Secretaria de Habitação e nós vamos continuar aí, lutando para, aos poucos, sabemos que não é fácil fazer tudo de uma vez, que são milhões de reais para conseguir fazer tudo, mas aos poucos a gente conseguir avançando na regularização fundiária, na dignidade humana, na educação, na cultura, porque não existe outra forma de resgate a não ser fazer chegar a infraestrutura ao ser humano que vive naquele território e que precisa dessa infraestrutura para poder fazer sua vida ir para frente. Nos últimos meses, o senhor conseguiu participar de 2 importantes cerimônias de entrega de documentos, consolidando o sonho da casa própria para vários moradores no núcleo residencial Jardim Liberdade, né, que foi uma cerimônia realizada na Escola Estadual Professor Francisco Ribeiro Sampaio, né, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, e também no Jardim Eulina, onde o evento foi realizado na Associação Beneficente Boa Amizade. Que legal, muito boa lembrança também, oportunidade maravilhosa que Deus permite que façamos, uma luta também de muitos anos junto com aquelas comunidades que já não acreditavam mais, você vê o choro, né, de pessoas, ou a fala, né, de pessoas, a minha mãe, o meu pai não estão vivos aqui, para poder pegar a escritura que eu estou recebendo hoje, porque nós esperamos 50 anos, 40 anos. Então, o Jardim Eulina, o núcleo do Jardim Eulina, esperou durante a vida toda para que pudesse receber a sua escritura. E nós, junto, uma luta lá de trás com a Glorinha, quando a Glorinha ainda estava viva, uma das grandes líderes daquela comunidade, que nós começamos o trabalho, reunimos a população, juntamos o povo e dissemos, vamos juntos, nós vamos vencer. Não conseguimos, mas não desistimos, continuamos a batalha, continuamos a luta. E felizmente, nos últimos 20 ou 30 dias, nós tivemos a oportunidade maravilhosa de poder levar 230, se eu não me engano, 230 escrituras levando dignidade humana. E a mesma coisa no Jardim Liberdade, uma comunidade também sem esperança, que nós pegamos pelas mãos os líderes, levamos lá na SEAB, há muitos anos atrás, insistimos, lutamos, persistimos para que fosse feita a regularização fundiária, e hoje foi entregue para essa população. Se eu não me engano, são 130 escrituras, eu não sei a quantidade exata, mas são 130 famílias lá na comunidade, lá embaixo no buraco. As últimas pessoas que são olhadas dentro da sociedade, sendo resgatadas através do seu direito, né? Direito de propriedade que está na Constituição, e a cidade fazendo isso. E mais, porque quando recebe um título de regularização fundiária, obriga o Estado a levar esgoto, a colher o esgoto, obriga o Estado a asfaltar a rua, obriga o Estado a chegar com o correio, porque muitas pessoas dessas, elas não têm direito nem de declarar endereço, elas não conseguem declarar, elas não são reconhecidas para morar onde você mora, elas não conseguem provar. Então, com regularização fundiária, a gente leva dignidade humana,
qualidade de vida e tudo aquilo que é necessário, como eu disse, para ter qualidade, para ter uma boa vida, né? Que é o que todos nós queremos. Vereador, agora falando de um projeto de lei ordinária seu que institui o Dia do Capitalismo Humanista no calendário oficial de Campinas. Muito legal, uma proposta feita pelo professor Saeg, um grande advogado, um grande jurista, aliás, um dos maiores juristas do Brasil, cumprimentar o Dr. Ricardo Saeg. Nós conhecemos o projeto dele através de membros da maçonaria e de outras instituições, e que apresentaram, né, o projeto através de servidores públicos, e quando nós entendemos a filosofia, eu tive a oportunidade de ler o livro. Quando eu li o livro, eu fiquei muito encantado, porque vinha de encontro com aquilo que eu acredito. Eu acho que o planeta é um planeta próspero, isso é determinado pela quantidade de seres humanos, né, pela riqueza, né, pela beleza, por tudo aquilo que nós cremos, que nós vemos e cremos que foi criado por um ser superior, né, que permitiu tudo isso. E viver é isso, e nós vemos muitas vezes, em função da cultura, que as pessoas elas crucificam ou colocam tarjetas, né, em empresários. E o empresário, sim, nós temos muitos empresários maus que pensam apenas no lucro, mas o empresário que tem sustentabilidade, aquele empresário que luta, que dá emprego, que batalha no seu dia a dia para conseguir levar o pão de cada dia para sua casa e ajudar a sociedade com o seu trabalho, temos também, aliás, em muito mais quantidade do que os maus caráteres. Então, assim, quando o professor Ricardo Saeg apresenta a ideia do capitalismo humanista, mostrando que existe sim um capitalismo, mas dentro dele tem que vir um humanismo, tem que vir qualidade de vida, tem que vir dignidade humana, tem que vir respeito, tem que vir equilíbrio, tem que vir ecologia, acima de tudo ecologia, qualidade no produto não começa com ecologia. Esse é o primeiro passo. E quando nós, seres humanos, entendermos que a contribuição social ela é através de serviços, através de indústria, através da governança, né, que é o caso nosso como autoridade, cada um tem o seu trabalho. E quando nos juntamos e fazemos o melhor pela humanidade, nós estamos caminhando no sentido da paz, da tranquilidade, do crescimento, do respeito e de tudo aquilo que nós sonhamos, que está guardado dentro do coração da maioria dos seres humanos. Então quero parabenizar, transformamos o capitalismo humanista como um dia municipal na cidade de Campinas e vamos trabalhar, doutor Ricardo Saeg, para mostrar para o Brasil e para o mundo que esta filosofia vale a pena e quem sabe levantem mais homens, grandes homens, e a gente possa disseminar bem, disseminar qualidade de vida, disseminar paz através de ideias. Esse que é o mais importante. O vereador, neste ano de 2025, também o senhor teve a oportunidade de entregar algumas medalhas e alguns diplomas de méritos, né? A gente tem aqui a medalha Arautos da Paz para o Dirso Soares, Eli Maciel de Lima, Francisco José Modesto, Idelbrando Maciel e o Silvino Edson de Lima, que recebeu essa medalha Arautos da Paz, né? Foi um momento muito importante na minha vida, abençoar, né? Foram pessoas maravilhosas, servos de Deus, homens de Deus mesmo, pessoas lutadoras que acreditam no mundo melhor, e entre eles o nosso querido irmão Idelbrando, além do irmão Eli Maciel, do Dirso e de tantos outros que receberam aí a medalha Arautos da Paz, mas nós tivemos a presença do nosso querido irmão Idelbrando Maciel. É um patriarca da congregação cristã na região metropolitana, no estado de São Paulo e no Brasil, um dos mais velhos e mais respeitadas autoridades eclesiásticas da congregação cristã no Brasil, com seu ministério já há muitos anos. Começou com uma igreja, hoje são quase 200 igrejas aqui na cidade de Campinas, fora a região metropolitana, e muito sustentável, uma forma muito bonita de trabalho eclesiástico, e nós tivemos a oportunidade de entregar ao nosso querido irmão Idelbrando a medalha Arautos da Paz, pelos serviços que foram prestados à sociedade campineira através do seu ministério. E para mim, mais importante ainda, acima de tudo, é porque o irmão Idelbrando foi o meu ancião, quando eu era menino ainda. E quantas pregações, quantas reuniões da mocidade eu estive, e que ele pregava de cima da tribuna,
e dizia, ensina o menino o bom caminho, ele nunca se apartará dele. E nós cremos nisso, cremos nas promessas, sabíamos que tínhamos promessa de Deus na nossa vida e nós acreditamos. E muitas palavras, muitas profecias da boca do irmão, nosso querido irmão Ideobrando, que Deus permitiu em vida homenageá-lo aqui na Câmara Municipal. Então, para mim, para ele foi uma honra. Para mim, foi acima da honra a oportunidade de honrar um querido irmão no qual guiou, né? Foi nosso guia de vida e em vida nós conseguimos nos abraçar, pinçar ele da sociedade e oferecer para ele uma medalha Arautos da Paz. Então, é muito emocionante e maravilhoso para a gente. Carmo, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, né, a gente chegou ao fim aqui do programa em pauta, por você poder falar um pouco mais sobre o seu 4º mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal de Campinas e poder contar um pouco mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Eu não tenho tido muitas delas, não é por falta de vontade, né, por muito trabalho, pela quantidade, mas agradecer mais uma vez a toda a equipe da TV Câmara, queridos da TV Câmara, da Câmara Municipal, os funcionários da Câmara Municipal e especialmente vocês que nos assistem, né, que nos prestigiam nos assistindo e que continuem. O nosso gabinete, o Gabinete 25, está à disposição da sociedade campineira e da região metropolitana para desenvolvermos projetos que tragam qualidade de vida. O nosso gabinete aqui na Câmara Municipal, na Avenida da Saudade, 1004, é o Gabinete 25 e ele está aberto para você. Vem com a gente, estamos juntos, vamos juntos fazer Campinas crescer e lutar para que a gente consiga trazer qualidade de vida para todos os membros da nossa sociedade, não apenas da cidade, mas que se espalhe, né, por toda a nossa região metropolitana, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo. Nós acreditamos nisso e vamos continuar perseguindo esse sonho utópico, mas verdadeiro. Carmo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. E eu agradeço você que está em casa pela sua audiência e pela sua companhia, mais uma vez aqui no programa Em Pauta. Um abraço e até o próximo Em Pauta.